Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e nesse instante quero gravar um texto da palavra de Deus para a nossa meditação em o nome do Senhor Jesus. É um privilégio estar com vocês essa noite. Estou gravando agora dia 16/10 de 2018. E nós vamos falar um pouco sobre a adoração e alguns dos seus princípios. Pastora Paula Regina entrou, graça e paz. Pastora, Deus abençoe. O Vitor Augusto entrou, graça e paz. Douglas Bento, graça e paz. Douglas, o Danilo Lacerda, Deus te abençoe, Danilo, em nome do Senhor Jesus. A irmã Sueli Melo também entrou. Nós vamos, nessa noite, falar um pouco sobre alguns princípios de adoração e alguns motivos para que se adore a Deus. Nessa noite, se você puder e quiser participar, nós vamos fazer uma meditação ligada ao Salmo 116. Salmo 116 é uma breve palavra, né? Eu felicitei a pastora Paula esses dias escrevendo no Face, pastora, que Deus abençoe. Era para eu ter passado em Rio Claro, mas a gente acabou recebendo uma ordenância para cumprir uma etapa espiritual e ministerial, e aí eu tive que acabar, e Deus ainda me mandou entrar na live. Então eu tive que entrar aquele dia. Mas Deus abençoe, estou feliz pela festa que fizeram, a senhora merece, que Deus abençoe toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, viu? Pastora, que Deus multiplique os anos da sua vida, dentro do ministério, com qualidade de saúde física, emocional e espiritual para cuidar do rebanho que Deus tem concedido para a senhora. E também, irmãos, nós estamos aí numa fase do nosso país onde nós sempre tivemos algumas preocupações. Por exemplo, nenhum ser humano gosta de ser traído, não é verdade? Nenhum ser humano gosta de ser traído. E quando você olha para a traição é uma coisa dolorosa, é uma desonra que uma pessoa desonrada causa a outra. Então, eu vou só fazer um resumo político para vocês. De 2012 a 2015, o Brasil esteve na mão do PT. Estão querendo falar que fez isso, fez aquilo, estava na situação que estava. Até hoje, o país está na mão do PT, porque o PMDB, que mudou sua sigla tirando o P para MDB, ele, desde o primeiro mandato do Lula, é quem o Lula escolheu para vice. E o Temer não é culpado dele estar na cadeia, porque foi os atos dele que o levou à cadeia. Então, o que eu estou querendo te dizer é que um Haddad da vida vir falar agora que ele é o cara que vai tirar o país dessa situação, você é inteligente o suficiente para não ser enganado, né? Você tem inteligência o suficiente para não ser enganado. Outra coisa que eu acho interessante é que esse Haddad que está falando de família, é ele que tem um projeto de lei em Brasília, qual diz que ele quer que eduque toda criança como propriedade do Estado, ensinando inclusive a liberdade de gênero. Agora, saiu uma nova pesquisa de top de psiquiatras americanos respeitados no mundo inteiro, que a homossexualidade realmente é um transtorno e que a mudança de gênero não muda, não vem da cabeça. O que determina, na verdade, a sexualidade da pessoa não é uma cabeça do que eu me sinto, é determinado biologicamente, fisicamente. Então, nós conhecemos o princípio básico da procriação, entre outras coisas. E o Haddad tem esse projeto. Então, não creia na campanha que eles estão fazendo em público. Entra no TSE, porque para propaganda ele pode falar o que ele quiser, mas no TSE está lá falando, e tem a vice dele, que é uma lésbica, uma mulher militante do feminismo, que tudo dela é LGBT. Você não vê aquela mulher falar de projeto para héteros. Para você que é mãe, para você que é pai. Então, observa, eu acho interessante, sabe por quê? Porque aí ele vai ter a mulher e os filhos dele guardadinho para eles, as prostitutas da política com eles, mas não tem um país feminista
um país comunista, socialista, onde você vê mulheres tirando os seios de fora, homossexuais, enfiando até símbolo da religião dos outros nos seus lugares prediletos. Então, na verdade, a esquerda ela usa pessoas para depois massacrá-las. Massacra cidadão e quem se insurge. E não terá carnaval um dia, no país de comunismo não tem carnaval. Então fica aí. Mas vamos meditar sobre a adoração e alguns dos seus princípios. A irmã Solange entrou, graça e paz, minha filha. Que Deus abençoe a senhora, a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui, Salmo 116, versículo 1, diz assim: eu amo ao Senhor, o Senhor. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Aqui, nesse primeiro versículo, algumas versões, traduções de Bíblia, dizem que este salmo é um salmo de autor desconhecido. Mas este salmo, o que eu analisei, na minha análise, eu chego a uma conclusão, junto com outros tradutores também, que foi Davi que escreveu. E ele começa a louvar a Deus, e esse salmo vai falar de algumas coisas importantes para a nossa fé. Primeiro, da libertação. Segundo, vai falar da ressurreição dos mortos. Só que ele começa falando de uma vida de intimidade com Deus aqui na terra. Ele diz assim: eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Por que nós oramos a Deus? Por exemplo, Colossenses 4:2 fala que nós temos que orar a todo tempo com ações de graça. O que quer dizer orar com ações de graças? Nenhuma das visões coerentes. A geração das últimas horas sofre muito e não recebe muita bênção de Deus, muita, vamos dizer assim, alívios imediatos, mesmo sendo usado por eles um dos principais dons, que é o dom da profecia, que o dom da profecia ele foi feito para exortar, edificar e consolar. As pessoas querem nas suas dores, suas lágrimas, o consolo, querem a edificação, mas é uma geração muito rebelde contra a exortação de Deus para que ele esteja no caminho. Uma vez que ele não aceita o princípio de dom, capítulo 12, versículo 6 de Romanos diz: quem tem o dom de exortar, use esse dom de exortar. As pessoas criaram, há muito tempo atrás, uma ira contra a exortação. Fulano só prega exortando, só prega isso. Quer dizer, pessoas incorrigíveis não são filhos de Deus, porque a Bíblia é clara que Deus corrige e educa quem Ele ama, quem Ele chama por filho. Então, quando o salmista diz assim: eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, ele está dizendo assim que ele está em pleno contato de obediência e entendimento com Deus. E ele fala assim: porque o Senhor ouve a minha voz e minhas orações. Ele não tinha uma oração de desespero, uma oração de pânico, e quando tudo estava bem, cheio de motivos para não orar, cheio de motivos para rejeitar a presença de Deus. Não, ele está falando que ele tinha uma vida contínua com o Senhor, uma vida de intimidade. A paz, meu irmão Antônio Francisco, pastor Cátia Alves, a paz lá de Pirassununga, a Gleiciane Santos, graça e paz, Deus abençoe. Então, quando você olha para o salmista falando dessa intimidade, ele começa a falar de algo que o ser humano precisa entender, que Deus não está em toda a relação ou em todas as vidas que estão dentro de uma igreja. Jesus foi bem claro quando ele disse em João 4:23, o momento vem, a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque os tais são que o Pai procura. Então, a procura da adoração é uma procura para Deus. Não é todo mundo que está cantando aquele momento lá na igreja, que levantou a mão, até caiu umas lágrimas. Eu já falei isso em outras lives. Eu tenho que estar, ele pode estar num momento de adoração. Agora, a adoração é algo contínuo. Aqui está falando de comunhão contínua, de uma devoção contínua, de pessoas que andam em rendição ao Senhor, prostrado aos pés do Senhor. A adoração, na verdade, ela está ligada à dependência, a reconhecimento. Então, uma pessoa, ela pode, eu vou falar algo aqui para você que é complexo,
adorar a Deus, quem adora, não tem como adorar a Deus sem louvá-lo, mas se consegue louvar sem adorá-lo. Você sabia disso? É só você olhar as oportunidades de louvor na igreja. Está entendendo? Tem possibilidades de louvar, cantar um hino que o elogie, até dar um testemunho, mas o contexto da vida não é uma vida de adoração. Agora, não tem como uma pessoa que está moldada na adoração adorar sem louvar, porque é prostrado, dependência. Então, o elogio, o reconhecimento que faz parte do louvor, eu vou falar sobre isso ainda esta semana, é automático devido à devoção. A adoração está ligada a um coração quebrantado e contrito, a uma pessoa que se converteu e que não tem barganha para ele a sua fé. Ele não tem mais uma dúvida de que Deus é Deus e da vida eterna. Enquanto a geração do tempo presente, que tem essa dificuldade de relacionamento, ela estou esperando o Senhor uma bênção, o Senhor falou, não tem me dado, eu estou desanimado, entendeu? Aonde entra esses detalhes, ainda está em processo de regeneração. A Bíblia diz em Apocalipse assim, quem é santo, santifique-se. Por quê? Porque ainda são pessoas que estão lutando com obras de carne, com pensamentos humanistas, pessoas ainda que tenham restrições em alguma área para se entregar a Deus em obediência ou confiança de que Deus estando no controle, no final dará tudo certo. A irmã Débora Moraes entrou, graça e paz, filha, que Deus te abençoe. A Aparecida Oliveira entrou, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. O Wilson Roberto, a paz, filho, que Jesus te abençoe. A Jo Mendes, Piracicaba, entrou, Deus te abençoe. Aliás, Jô, faz uma propaganda aí. Amanhã eu vou lá no SECAP. Já está agendado eu lá no ministério de vocês. Deus abençoe. Rafael Oliveira, Rafael, graça e paz. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Então, no Salmo 116, no versículo 2, ele diz assim que o 1 ele diz, eu amo ao Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque ele inclinou-se para mim. Olha bem, inclinou para mim seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Observe que as pessoas querem, primeiro, ver um Deus que se encurva a ele pelo feito. Ai, Deus fez algo fantástico para mim, materializou a bênção. Enquanto na comunhão, a pessoa primeiro sente a segurança de que a sua fé, a sua intimidade cresceu diante do Senhor, porque o Senhor inclinou os ouvidos. Pessoas que oram confiante que Deus já o ouviu. Ele está seguro, então, que a resposta está vindo e que Deus está trabalhando. Então, observa que Deus, para fazer um vaso novo, uma nova criatura, ele quer primeiro frutificar o fruto do seu espírito. Depois ele quer colocar na pessoa e que a pessoa viva um ambiente de segurança, onde ele tem a convicção. Eu falo com Deus e Deus me ouve. Por quê, irmão? Porque quando nós somos atendidos pelo Senhor, pode acontecer dois fatores. A Bíblia diz, pode não, acontece dois fatores. Um totalmente perfeito, outro perigoso. Lembra quando Jesus ressuscitou, ele andava e encontrou dois discípulos no caminho de Emaús, ele falando, a palavra tentava ardia no coração, mas eles não discerniam. Só depois que Jesus desapareceu de diante deles é que eles entenderam, era ele. Você não viu como ardia quando falava? Então, muitas horas, o Espírito de Deus está querendo levar a nossa vida, barrar esses céus estrelares, esse mundo de problemas, o céu de trevas, opressões, e nos colocar aonde Deus está. Mas nós criamos aquela barreira com a adoração, com o louvor. Nós somos pessoas que queremos nos entregar a Deus parcialmente e que Deus nos realize totalmente. Enquanto a entrega totalmente, a regeneração é que faz parte primeiro da realização interior. E ele diz assim, porque inclinou para mim o seu ouvido, portanto, enquanto eu viver, eu o invocarei. Ele fica satisfeito. Observe que nós observamos no inclinar os ouvidos a ele, que a adoração é algo que não é só coletivo, aquele ambiente onde está muita gente, é individual.
Nós oramos na madrugada, nós oramos ao amanhecer. Quando nós olhamos algo que nos entristece, nós oramos pequenas e longas orações, como o apóstolo Paulo fala. Quem aqui já viu alguma cena que você falou assim: o sangue de Jesus tem poder, quer dizer, purifique, porque o sangue é para purificar. Agora, quando nós olhamos algo de manifestação maligna, agressiva, perturbadora, o que nós vemos? Está repreendido, amarrado, repreendido, em nome do Senhor Jesus. Então, observe que nem sempre a adoração é coletiva. E quando nós não conseguimos ter uma vida individual, desenvolvida junto a Deus, orando, adorando, buscando, lendo a palavra, meditando na sua palavra dia e noite, como o salmista dizia, então nós ainda não estamos moldados a um adorador. Nós temos momentos de louvor, de reconhecimento, mas o demais é aquela batalha. Liga para um, tira uma palavra, liga para o outro, irmão, esteja orando, irmão, é luta, é batalha. A falta de comunhão faz com que a gente sinta o peso da opressão que está no mundo, porque o mundo jaze no maligno. O mundo é controlado pelo maligno. No versículo 3 do Salmo 116, o salmista diz assim: os laços da morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Escuta, laços de morte me envolveram. Sabe aquelas partes da vida da gente que parece que não rompe? Andréia Oliveira entrou. Oro sim, Andréia, que Deus te abençoe, amada, na paz do Senhor Jesus. Eu oro sim por ti, os amados que estão online. Vamos gravar o nome da nossa irmã Andréia, auxiliá-la, porque ela crê na oração do justo. O Renê Vieira entrou, graça e paz, Renê, Deus te abençoe. A Tayane Carvalho entrou, graça e paz, irmã Tayane. Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você olha para ele dizendo laços de morte, sabe quando entra angústia sentimental, angústia ministerial, a angústia no matrimônio, a angústia por causa de um filho, a angústia por causa da opressão de um trabalho que parece que você vai perder aquilo que não está mais no seu controle, laços de morte me envolver, está dizendo isso, ameaças, às vezes literal, vou te matar, já passei inúmeras vezes por isso, perseguição, como o Senhor Jesus falou, às vezes os inimigos são da própria casa da gente, então ele diz aqui que os laços de morte envolveram a vida dele, e aí ele foi surpreendido pelas tribulações do inferno. Quando ele se sentiu assim, a alma dele e a mente dele agitou-se e entrou momentaneamente a seta de preocupação devido não romper as coisas. Parecia que estava morto na situação. Então, foi surpreendido pelas tribulações do inferno. O inimigo atribulou e começou a se manifestar em áreas que ele estava sem autoridade de ver o que estava acontecendo fora, como Jesus fez quando estava a tempestade. Primeiro ele andou por cima das águas, entendeu? Depois, em outra situação, ele dormia. Acordaram ele por causa da agitação, ele repreendeu a tempestade. Então, nós temos que ver que exatamente quando algo não rompe, nós temos que estar em um dom que é muito negligenciado, o dom do Espírito Santo. Capítulo 12 de 1 Coríntios, a um manifesta ao Senhor o dom da sabedoria, inspira a pessoa numa sabedoria para saber ministrar, para saber falar, para saber agir numa situação, porque dentro da pessoa já tem a sabedoria do novo nascimento, que é a sabedoria da obediência, das ações de graça, a sabedoria do se inclinar, de estar seguro que o Senhor se inclina para ele. Então, quando a pessoa não está seguro na comunhão, laços de morte vêm, tribulações do inferno consegue cercar com facilidade, e ele fala, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Então, primeiro, ameaças, laços de morte envolveram ele, tribulações do inferno se manifestaram, a alma angustiou e se entristeceu. Então, você que está me vendo, se você sofre bastante de angústias, tristezas, você tem que entender que isso são dois princípios. O inimigo querendo matá-lo na área que você sente-se oprimido,
na área que você está sofrendo, e em outro lugar o inimigo está querendo o quê? Ele está querendo fazer o quê? Exatamente depois disso, atrofiar a alma, porque uma alma angustiada e na tristeza, ela não tem fé. Ela não tem fé, ela desconfia de si mesmo. Acabou de entrar aqui o meu amigo, pastor Joaquim Viega, da Trombeta de Deus em Santa Gertrudes. Eu estive lá ministrando há poucos dias. A paz do Senhor, pastor Joaquim, que Deus abençoe o senhor. A missionária Aurora, que é uma pessoa como o senhor, que nos recebe de coração aberto, foi fazer janta para a gente tarde da noite, depois de um culto, dia de trabalho, mas foi muito gostoso bater um papo com eles, e graças a Deus pela comunhão que temos de muitos anos. Deus abençoe. O Everson Luiz Cunha entrou, graça e paz, Everson. Que Jesus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. A Márcia Paz entrou. A irmã Márcia também está pedindo as nossas orações. Pastor Joaquim, a Márcia Paz e a nossa irmã Andréia Oliveira, pedindo as nossas orações. Pastora Paula, une conosco nessa noite por essas vidas que estão dando uma atenção para o Senhor agora. E se alguma irmã Márcia Paz não tiver, por exemplo, o contato do pastor Joaquim, entra pelo meu Face, manda convite para ele, para a missionária Aurora, para a pastora Paula. Vamos aumentar nosso hall de pessoas que oram. O pastor Joaquim também manda muitos áudios, pastora Paula, de orações, de palavra. É um homem dedicado à obra. E como vocês são meus amigos e eu sei que Deus os usa, então nós precisamos de vocês, né? Graças a Deus. Então, aqui quando você olha, a irmã Sheila Cristina entrou. Graça e paz, irmã Sheila, que Deus abençoe tua vida. O José Bartolomeu Santos entrou. Graça e paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Valdemir Santos, Deus te abençoe, Valdemir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no versículo 4 do Salmo 116, olha o que ele está dizendo. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. Quando nós precisamos de uma libertação, significa que nós estamos brigando com uma força maior do que nós. E para nós invocarmos alguém por uma libertação, no caso do Senhor Jesus, é porque nós reconhecemos que aquele poder, aquela situação que nós precisamos se libertar, não está no comando de alguém que salva, que cura e que liberta. Então, nós entendemos que estamos no ápice da batalha espiritual. Davi, por exemplo, para invocar a Deus por libertação, era uma coisa muito profunda, porque Davi era procurado da nação inteira. Davi estava numa situação complexa. O Davi estava em tormentas como nunca, perseguido por uma nação, entre outras coisas que ocorreram com ele. 2 casamentos frustrados, porque quando ele venceu Golias, era para Saul dar Merabe para ele. Ele deu para outro. Depois ofereceu Mical, que gostava dele, como cilada, para pedir para ele prepúcios de filisteus, para ver se ele fosse para a guerra e morria. E mesmo assim, depois que ele fez Davi fugir, ele pegou Mical e deu para outro. Depois Davi tentou buscar Mical de volta, mas depois que outro toca numa ex, é só milagre da cura interior para dar certo. Por quê? Porque o ego do coração humano ferido passa por uma complexidade sem tamanho, sem tamanho. O caso da irmã Andréia Oliveira, pastores, para nós orar, é o casamento, a família dela. A irmã Aparecida Santos entrou. A irmã Cida, a missionária, ela trabalha com uma casa para idosos. Se você tem um idoso, uma idosa abençoada, ou uma pessoa que tem um problema mental que exige cuidado, mas não é uma pessoa violenta, agressiva, para o lado da psiquiatria, é mais pessoas controladas, eu aconselho, se você entrar em contato comigo, eu levo você até eles. Um ambiente legal, abençoado, e Deus vai cuidar bem daquelas vidas. Para você ter uma ideia, há anos atrás, no meio onde ela e o presbítero William, seu esposo, trabalhavam, Deus colocou até cidadãos
de alta idade, que viveu até os 94 anos sob os cuidados dele. Já tem uma boa idade e depois que ficou com ele, Deus prolongou os anos de vida, a ponto da pessoa ser constatada, tipo, com um câncer na garganta e aquilo não evoluiu. A pessoa comia, falava, consciente. Isso é importante saber, viu, irmão? Que o cuidado idoso é como cuidar do seu futuro. Então, continuando aqui, a Eliane Trolles Gomes entrou. A paz do Senhor. Deus abençoe, Eliane, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus, viu? O versículo 5 do Salmo 116, ele diz: o Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. Deus é benevolente, quer dizer, a tendência dele é ser bom a todo tempo. E justo. O que é justo? Olha bem como funciona a justiça de Deus. Não é como a justiça dos homens, que pega alguém que cometeu um delito para julgar e dar a parte daquele que é justo. Não. Deus fez o ser humano, macho e fêmea, justo, sem pecado. Depois do erro no jardim, o que Deus fez através de todos os tempos foi vir dando a oportunidade de reconciliação, de justificar. Em Colossenses 2, capítulo 2, versículos 14 e 15, fala que Cristo, a justiça de Deus na nossa vida, rasgou os escritos de dívida que havia contra nós nas ordenâncias dele quando ele foi cravado na cruz. E desarmou principados e potestades. Então, quando desarmou principados e potestades e expôs eles publicamente ao desprezo. Então, quando você tem um ministério que milita contra as trevas, que ora, Deus liberta pessoas, liberta a família. Quando você passa como salmista, ou eu passar por alguma ameaça, laço de morte, ou tentativa de tribulação do inferno, angústia e tristeza na alma, e nós vamos para o confronto na oração, na fé que o Senhor ouve as nossas orações, que Ele nos ama, que nós amamos Ele, que somos dele, automaticamente o que vai acontecer? Por causa dessa questão da libertação, nós vamos ver o quê? Realmente que Deus expôs ao desprezo, publicamente. Porque se Jesus não tivesse exposto o inimigo publicamente, querendo dizer, o seu poder encerrou, não havia libertações nas nossas vidas e nem das outras pessoas que a gente conhece, que Deus libertou, transformou a vida, tirando de buracos, vamos dizer, espirituais e humanos, profundo. O Jorge Luiz Prasnelli, meu irmão lá de Rio Claro, graça e paz, varão, faz tempo que a gente não se vê, não é verdade? Aqui então, versículo 6, o Senhor cuida das pessoas simples, quando já não tinha mais força, Ele me salvou. Quando esse versículo 6 está falando que o Senhor cuida de pessoas simples, está falando daquilo que Jesus falou, que nós temos que se aproximar de Deus como uma criança, para obedecer, depender, aceitar o cuidado. Então, você entende? Ele falou assim, o Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais força, Ele me salvou. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele começou dizendo que amava o Senhor se inclinava para Ele, e aqui ele dá uma revelação que na hora que ele não tinha mais força, mas ele estava numa condição de comunhão, que ele, para Deus, era como uma criança. O Senhor olhou e falou, se eu não cuidar, está morto. Totalmente devoto a mim, totalmente rendido a mim, totalmente entregue a mim, totalmente confiante em mim, testemunha de mim, tem essa intimidade comigo. Eu não tenho plano de tirar ele da terra agora, só me resta manifestar lá embaixo. É por isso que ele disse que ele foi livre de laços, de envolver-se, laços de morte, tribulações do inferno, angústias e tristeza. Quem sabe o seu ambiente é esse. Alguma opressão, alguma tribulação, angústia de alma, só resta agora se render. Senhor, nesta área está dando errado, porque eu sempre quero fazer da minha vontade, da minha forma, do meu jeito. Eu estou sabendo que esse namoro não é para mim, mas eu estou insistindo em ficar com esse sujeito ou com essa sujeita das trevas. Então eu tenho que abrir mão, confiar na cura, no bálsamo que vai descer, mas você pode ver que todo namoro relaxado, o que é que as pessoas vão falar para você quando está dando errado? Mas Deus não pode mudar a pessoa, querendo dizer, eu prefiro que Deus mude a pessoa para mim, ainda que ele não queira o Senhor, mas as pessoas não aceitam
que as outras pessoas têm poder. Porque Deus, que vontade tem para o Senhor mudar alguém para uma relação, mas não transformá-la para a vida eterna? Ou que privilégio teria quem não foi transformado para a vida eterna? Então, agora eu vou para o versículo 8, aqui do Salmo 116, já vamos terminar daqui a pouco. Diz assim, versículo 8: visto que me livraste da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda, andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Versículo 9 e 8. Visto que livraste da morte, lembra que ele tinha falado? Laços de morte, transtorno de trevas, angústia, tristeza. Aí ele continua aumentando o testemunho, porque ele já tinha uma continuação. Aí ele analisa e fala: visto que livraste da morte, das lágrimas meus olhos e meus pés da queda, querendo dizer, a pressão era tanta e Deus não deixou ele se desviar. O Senhor sustentou ele. O Eterno foi com ele. Então ele diz: vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, livramento para o salmista era para ele continuar andando nesse mundo com Deus. Muitos querem o livramento do Senhor na terra para depois faltar culto, ficar mais cuidando das coisinhas que recebeu, mais com morzão, camorzona, mais... E adoração e devoção e vida contínua, as pessoas não querem. Então ele fala, versículo 1, eu amo ao Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas orações. Eu tenho vida com ele a todo tempo. Aí ele vem no versículo 9 e fala assim, visto que livrasse meus pés da morte, livrasse-me da morte, meus pés da queda, não é isso? Meus olhos das lágrimas, então eu vou andar com o Senhor na terra dos vivos. Porque tem pessoa que sai de uma opressão e cai na outra, de um pepino e sai na outra. A falta de constância na vida espiritual, a falta de constância, entender que a igreja, antes de casa de adoração e de santo, é uma casa de oração de santos, é uma casa de oração por todos os povos e que só vai entrar lá cansados e oprimidos, doentes espirituais, e tem doenças que vai anos sendo tratadas. Não, eu vi um problema lá na igreja. Não, eu vi um problema na outra igreja. Não, eu vi um biricutico. As pessoas não estão bem com nada. As pessoas não estão felizes com nada. As pessoas não têm raízes no reino do Senhor, porque a vontade de Deus, a oração do Pai Nosso, eu cito nas mensagens, vou continuar citando, é feito na terra como no céu. Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore. Você pode olhar que tudo que você reclama da casa de Deus é exatamente reclamando da sua instabilidade como raiz no reino dele. Oi, irmão. Meu Deus do céu. Kamala Serebecaia. Aleluia. Fábio e a Natália entrou. Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu estava vendo um cartaz do Fábio anunciando que ele vai estar bradando, rajando como boca de Deus, pregando em um determinado lugar. Está no meu Face, irmãos, também. Entra lá, acompanha. É um casal de obreiros de Deus que Deus usa na terra dos viventes. Que Deus abençoe, viu, varão? E continue abrindo as portas para os senhores, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, viu? Seja abençoado teu ministério também. Então, observe, irmão, que quando a maneira que nós reclamamos e aquilo que nós mais expomos na vida está revelando o nosso estado no reino de espírito. E você observou que a maior parte das pessoas hoje estão confrontadas com o problema da vida. Ora, então, ali mostra que nós precisamos permitir. Cristo disse assim, eu sou a videira, vocês são os galhos. Todo galho em mim dá bom fruto. Se o tronco da árvore é bom, enxertado e regado, não tem como os galhos não serem. E é dos galhos que vem fruto. Cristo é a raiz. Agora ele quer que nós sejamos fruto daquilo que ele fez na cruz, da obra da cruz. Nascidos de novo, novas criaturas, adoradores, pessoa que o louva, pessoas que testemunham, pessoas cheias dos dons do Espírito, luz do mundo, sal da terra. Você entende isso? Tem esse entendimento dessas questões? A Marília
Mores que entrou, graça e paz, Marília. Que Jesus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, que a tua vida seja impactada por Deus também. Salmo 116, no versículo 11. Olha o que ele diz assim. Vamos pegar o 10 e o 11. Andarei na presença dos... conservei a confiança mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Ei, irmão, ele já falou lá de laços da morte, opressão das trevas, angústia, mas depois ele começou a falar, já que me livraste, eu vou andar com o Senhor na terra dos viventes. Só que ele fala o porquê que ele estava livre e ia permanecer com o Senhor. Ele tinha consciência que batalha espiritual não termina. O inimigo está ao derredor tentando voltar e trazer mais 7. Aqui, ele diz, eu conservei a minha confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Aflito, fraco, mas confiante, Senhor. A alma está sentindo isso, mas eu não deixo de confessar o Senhor como meu Senhor, como aquele que me fez a promessa da vida eterna, como aquele que me prometeu especificar a Deus. No momento da aflição da alma, você tem que separar na sua mente ou numa folha para orar as motivações da sua fé. Eu estou afligido agora aqui, tipo, uma perseguição. Eu não tenho como me justificar no momento. Eu vou ficar na dor da perseguição, olhar, mas o que me move na terra? Eu nasci de novo no Senhor. Eu estou de consciência tranquila. O Senhor é comigo. Vai mudar esse cativeiro. Já mudou tantos outros. Então, é uma questão de levar a mente cativa à obediência do Senhor. O Alessandro Machado entrou, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós vamos orar pela filha da irmã Andréia, que não tem dormido bem, para que Deus traga o sono REM, sono de paz sobre a vida dessa criança a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então, ele diz, versículo 11 do Salmo 116, ele diz, eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Sabe o que ele está dizendo? Que no estado dele, laços do inferno, angústia na alma, transtorno, ameaça de morte, tudo vindo contra ele, ele entendeu, ninguém é digno de confiança. Camalacere de dergaçai. Mandaia, o que ele está dizendo? Não adianta eu confiar em mim mesmo, não adianta eu confiar agora em quem está na minha direita e na minha esquerda. Irmãos, o problema seu ou da senhora pode estar numa relação, num problema externo. Mas resolva primeiro o que a sua alma está sentindo. Perdoa, ou se está perdoado, se enche do poder de Deus e se livra dessa angústia. Por quê, irmão? Porque senão você vai estar condicionando o seu bem-estar à mudança do outro. E o outro ser humano depende de dar lugar a Deus e ter comunhão diretamente para não falhar. Então nós temos que nos preparar para não cairmos na mão do inimigo por causa de falhas dos outros que ferem as nossas almas devido ao vínculo fraterno. Nós temos que ter essa cautela, nós temos que ter essa maturidade espiritual e essa experiência para não nos prostrarmos diante das situações e circunstâncias da vida, entendeu? Então nós precisamos de uma maneira mais intensa entender que o justo viverá pela fé. Agora, é profundo, não é, irmão? Versículo 11, Salmo 116. Eu dizia em minha consternação, quer dizer, ninguém é digno de confiança. Eu não podia confiar nele mesmo. Porque antes ele tinha dito o quê? Que ele conservou a confiança mesmo estando aflito. Se ele fosse confiar nele no momento da aflição, ele ia confiar no quê? Nas palavras contrárias que vinha na mente ou na própria fala dele. Você não é nada. Aí, olha o estado que você está, a situação que você vive. Quem é você? Você pode observar que quando nós tentamos procurar algo em nós mesmos, a atrofia é visível.
Não tem por onde nos safar. No versículo 11, para terminar, eu salto para o 15, que diz assim: custa muito ao Senhor ver mortos seus fiéis. Você já observou que o Senhor olha com uma determinada atenção para a vida dos seus filhos? Conclusão: para o Senhor é preciosa a morte de um fiel. Aquele um que, tipo, se passar por uma opressão, uma batalha muito forte, não negando o Senhor, e seja o momento final, aí Deus o recolhe. Aí as pessoas falam assim: infartou. Precioso foi para o Senhor. Conclusão: custa muito ao Senhor ver a morte de seus fiéis. Custa muito, querendo dizer, ele está presente, ele acompanha, porque esse não vai morrer físico, mas vai passar da morte para a vida eterna. Então, nós temos que entender que tudo que somos está movimentando o reino de espírito, ação de céus e ação de trevas. Nós temos que ter esse entendimento. E o crente hoje, Deus é comigo, é só vitória na terra. Parece que ele não entende que está havendo um movimento, sendo que a Bíblia inteira está falando de um movimento de dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. O reino eterno e o reino de governo provisório, que já é condenado ao lago de fogo e de enxofre, mas que hoje ainda opera. Então, quando você olha os Salmos 116, versículo 16, diz: ah, Senhor, bem que sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Ô, irmãos, olha, você que tem uma origem de família na fé, principalmente, você tem que olhar. De repente, o falecido pai, a falecida mãe, quando você nem era cristão, eu nem queria, ele falava: eu estou orando por você. Deus falou por mim que ia acontecer na tua vida. Talvez o teu momento não te deixe enxergar o contexto, mas veja que você é fruto de promessa aos antepassados. Depois, o que fortaleceu ainda mais o propósito de Deus para a tua vida foi você confessar Cristo com a tua boca, crendo no teu coração. Foi o princípio da tua fé. E a batalha agora, seja contra as trevas, contra as situações, aflições da alma, não pode ser diferente. Você tem que lembrar da sua confissão da boca, crendo no coração. Não pode deixar outra coisa tomar o teu coração. É necessário ter essa consciência espiritual. É necessário enxergar essas questões, porque tudo passa nessa vida. A Nereide Venceslau entrou, graça e paz, é a mãe da Carol, né? Nilson Fernandes Garcia, graça e paz, irmão, Deus te abençoe. Alessandra Chagas, Deus te abençoe, Alessandra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lembra, ah, Senhor, Salmo 116, versículo 16, bem que sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Eu sou fruto também de promessa feita a outros. Tem pessoas agora que precisam lembrar disso. Que você é fruto de promessas feitas lá de trás. Até de Abraão você é promessa. Você será pai de muitas nações. Chamarei povo quem não é meu povo. Tem muita coisa que envolve a nossa salvação e nós só estamos olhando nosso problema. Quero essa vitória, eu quero isso. Mas não enxergamos para fazer Colossenses 4:2. Orando a todo tempo com ações de graça. Senhor, obrigado, porque meu nome já está no livro da vida eterna, mas também no livro da promessa aqui na terra, quando a tua palavra escreve por Abraão, que pai de muitas nações. Está entendendo? Em Cristo, o Deus Filho que se fez homem para salvar pessoas de todos os povos, nações e línguas. Então, olha para mim aqui nesse país, Brasil, na cidade que você está agora. Fala com Deus, meu endereço aqui, Jesus. Como o Senhor vem de cima e o Cristo ressuscitado passou e entrou aonde as pessoas estavam sem precisar abrir porta. Entra aqui dentro dessa casa agora. Ora com ações de graça e não com depressão, irmãos. Faça um gesto de ânimo à tua alma também, porque as pessoas são muito autocomiseráveis hoje em dia, muito autodepreciadoras. Isso é muito ruim. O Luiz Doreto, meu amigo Luiz entrou, Deus te abençoe, Luiz. O Luiz trabalha com recuperação masculina, né? Passa para a gente seus dados.
aí no Face, para a gente poder fazer uma divulgação, ver se façamos agora uma parceria, para que nós estamos precisando de algumas situações. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a sua vida, a sua família. E Salmo 116, versículo 17. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. De tantos livramentos de morte, angústia de alma, e ele decidiu andar nesse mundo, não sendo mundano, ele decidiu estar nesse mundo de pecado, não sendo pecador, ainda ele vem agora e fala, eu te oferecerei um sacrifício. Conclusão, vou cultuar, vou fazer ações de graça, vou invocar o teu nome. Só que olha bem o que ele diz no versículo 18, cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Querendo dizer, de tanto que Deus é comigo para me livrar da morte, de tribulações e movimentações do inferno, de angústias e situações que a minha alma causa, quem sabe até por um erro, ele diz, então agora eu vou andar diferente, vou andar com o Senhor na terra dos viventes. Nós lemos lá no versículo 9, aí versículo 17, eu te oferecerei sacrifício de ações de graça, invocando o seu nome. Versículo 18, cumprirei meus votos com o Senhor na presença de todos os povos, com alegria. Vou para a casa de Deus, vou dar glória, aleluia, o irmão do lado esteja como tiver, eu estou lá porque eu nasci de novo, e renasci de novo por causa dos livramentos, eu quero agradecer a Deus. Na hora do dízimo da oferta, eu já vou ser o primeiro a levantar, as pessoas falam que quer aparecer, não, eu sei o que eu passei, e eu falei para Deus, se ele abrisse a porta, eu ia cumprir com ele, tá? Aqui, Jesus, eu faço questão, isso aqui é para o Senhor, é devolver. Eu não quero nem saber o que estão pensando de mim, porque se você for um crente liberto, os crentes oprimidos da sua igreja vai ser liberto também, porque a unção despedaça o jugo, porque a unção é transferível e transmissível. Você entende isso? A unção é transmissível e transferível. Você tem que entender isso. Você transmite para as pessoas o que você é, o que você tem. Por isso que nós não podemos ter dupla personalidade, ou dobre ânimo. Na panela a gente fala mal, nos santos a gente dá glória, nos ímpios a gente é crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Nós não podemos ser. Ou nasceu, ou nasceu. É o que resta. Versículo 19, ele diz, depois ele falar que ia pagar os votos do Senhor, no versículo 18, diante de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Deus manda falar aí, tem algumas pessoas que se dão mal, que se estiver bem, pode até da casa dele, virar as costas para ele. Isso aqui diz, eu vou adiante do povo do Senhor, nos átrios da casa do Senhor. Enquanto não aprendermos a priorizar o reino e a justiça de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. E não é Deus que prometeu e não cumpriu. Ele faz promessa pedindo oportunidade de estar nas nossas vidas. Enquanto ele não for 100% Deus no controle das nossas vidas, ele vai dando coisas parciais, vida para ver se dá oportunidade de regenerar, de aperfeiçoar. Mas nós estamos num meio que tem pessoa que já está no 5º casamento, né, irmão? Né? Nada está bom. E uma pessoa que não está bom, falando de livramento de laços de morte, no Salmo 72, no versículo 14, diz assim, libertará as suas almas do engano e da violência, precioso será o seu sangue aos olhos dele. Quando diz libertará as almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue, quer dizer, a sua vida diante dos seus olhos, algumas pessoas têm que tombar pela obra de Deus. Temos mártires, por isso que estamos aqui. Só que, irmão, um crente hoje, uma pessoa que se diz aí da casa, filho de Deus, votando na esquerda, esse não ama nem a vida dele, nem a nossa. Toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque é precioso para Deus as nossas vidas, ele quer livrar da violência. Agora, vota numa esquerda que tem projeto comunista contra nós, o sangue de Jesus tem poder. Vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de fazer essa live
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todos os irmãos e irmãs que estavam comigo até aqui. Oh, Senhor, como o salmista disse, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Nessa noite, Senhor, perdoa nossos pecados, as nossas transgressões, até aqueles que nos são ocultos, aqueles que sem querer, Senhor amado, ou por hábito contínuo, já não vemos mais como um erro, como um pecado. Exemplo, a falta de comunhão, a falta de persistência, a falta de buscar revestimento, a falta, Senhor, de revestido lutarmos contra o mal. Senhor, perdoa-nos por situações que nós repetimos, que sabemos que nos causa dano, que nos causa mal, que não te glorifica e que acaba atrofiando a nossa própria alma, que acaba entrando em angústia e em tristeza, Senhor, por causa, Senhor amado, das tribulações do inferno. Quem sabe, Senhor amado, essa pessoa está envolvida em laços de morte, ameaçado numa relação, num relacionamento. Quem sabe essa pessoa, meu Deus, está ameaçada de morte por uma enfermidade, mas o Senhor fez o homem do pó, a mulher da costela, mas em ambos soprou nas narinas o fôlego de vida e fez alma vivente. E o Senhor é aquele, Senhor, que diz que a medicina se multiplicaria, mas não que seria a solução da vida do homem, mas o Senhor é caminho, verdade e vida aqui e para a vida eterna. Entra com a cura, Senhor, tenha de misericórdia, meu Deus, entra com a compaixão. Oh, meu Deus, a nossa irmã Andréia, que clamou pela sua filha, que clamou, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, pelo seu casamento. Oh, meu Deus, entra com a grande providência, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra com uma grande providência, Senhor, entra com uma grande providência, faz o grande milagre extraordinário. O Senhor não precisa de uma ordem, Senhor amado, exata para agir. O Senhor é multiforme. O Senhor pode fazer vir do norte, do sul, do leste, oeste. O Senhor pode fazer, meu Deus, a tormenta cessar. E eu coloco a minha fé em prol desta vida, Senhor, em prol da vida deste homem e desta mulher. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor amado, os sagrados ministérios dos meus companheiros que estão dando glória, aleluia, comigo. Missionária Solange, pastora Paula, pastor Joaquim, meu Deus, a pastora Kátia, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai visitando cada pessoa, vai visitando, meu Deus amado, os teus ministros, o Fábio, a Natália, Senhor, ministros do Senhor, entra na vida deles, meu Pai. Pai, visita, Senhor, a Márcia Paz, a tua filha, que pediu oração nessa noite, Senhor, renova as forças dela como águia, meu Deus, abate a opressão, a angústia, a tristeza, pela multiforme sabedoria do Senhor, gera tudo novo de dentro para fora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, visita a tua filha, a missionária Sheila Cristina, coloca as tuas mãos sobre a vida dela. O Senhor é defensor, o Senhor é protetor, o Senhor é escudo, o Senhor é um Deus, Senhor amado, que nenhuma palavra falhou das boas palavras que falou. Então, em nome de Jesus, meu Deus, tenha de misericórdia, coloca as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, dá a tua bênção, Senhor amado, Eliane, meu Deus, e o Senhor está mandando, meu Deus, então agora, sobre a vida do teu filho Jorge Luiz, manifesta teu poder na saúde dele, é a área que o Senhor me manda orar, entra agora com providência na saúde do teu servo, em o nome de Jesus, ele vive, o Senhor revivifica, o Senhor está fazendo um órgão do corpo dele voltar a, Senhor amado, funcionar. Então, em nome de Jesus físico, receba o poder de Deus e a saúde seja manifestada em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Luiz, ele está pedindo ao Senhor, o Senhor capacitar ele, instruir ele, Pai, em nome de Jesus, então faça isso.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, faça com ele aquilo que ele tem visto, Senhor, na minha vida, da maneira que ele vê. Faz com ele, Pai, um homem assim também em tudo, Senhor. Entra na área, Senhor amado, que ele trabalha, e o teu poder aperfeiçoa em todas as coisas. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Visita a criança, a filha da Andréia, Senhor, que precisa dormir. Esse espírito de insônia, Pai, criança não tem motivo para ser insônia. Então, se há alguma perturbação devido ao conflito pessoal que estava na casa, nós cremos na eliminação em nome de Jesus. Espírito opressor do sono desta criança, saia para a glória de Deus. Meus amados, grato a Jesus pela tua vida, grato a Jesus pelo companheirismo desse momento, grato por tudo que Deus tem feito. Você lembra que Paulo, ele conseguia mais qualidade de vida conforme aquilo que ele tinha por visão entre o reino que operava, o reino espiritual e a vida dele aqui? Ele disse assim, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas em outro lugar ele disse assim, meu desejo era estar com o Senhor, mas eu quero ficar um pouco mais aqui para aperfeiçoar algumas vidas, fazendo um resumo. Você entendeu? Quando nós temos a consciência da vida eterna, não significa que por isso nós estamos pedindo a morte. Nós vamos viver mais livre aqui. Nós vamos não sofrer só agressões do mundo espiritual negativo. Nós vamos dar mais lugar ao poder de Deus, e aonde está o poder de Deus, não cabe dois senhores. Entende isso? Então, que Jesus abençoe vocês. Ore por nós, ore por mim, pela minha filhinha Fabiane, ore pela minha mãe, meus irmãos, meu pai, que é um pastor lá na Bahia, ele está assim já em fase de jubilação, quase 80 anos de idade, mas Deus tem dado livramentos para ele com essa boa idade, de enfermidades terríveis. Deus colocou a mão junto e operou, e não tem sequelas, assim. Ele tem uma qualidade de saúde, mas tem a questão da idade também, né? Então, às vezes, está meio cansadão. Mas que Deus venha abençoá-lo. Em nome de Jesus, assim como abençoe você e a tua casa. Também eu quero pedir a Deus por alguns contatos no Face que nós vimos lá, tarja de luto, que Deus console os corações, mas você, se alguma das pessoas que está com a tarja de luto está nos vendo, que alguns não se manifestam, continue dando lugar ao consolo do Espírito, termina a sua carreira assim como a pessoa que partiu terminou a dela. Tá? A tristeza não vai te consumir, invista na vida eterna. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém?